Beleza, pessoal, estamos de volta com o podcast Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos. Estava com saudade, fiquei uma semana sem fazer, mas estamos de volta, né? Correria de agenda, estamos de volta com a nossa programação normal. Você sabe, agora eu virei influencer e por virar influencer eu tenho sempre que avisar aqui que a gente está no canal do YouTube, Anderson Amaury Silva, você tem que apertar lá o sininho para receber as notificações e no Spotify, coraçãozinho. Agora no Spotify você pode apertar que tem coração lá também, além de seguir a gente. E a novidade é que a gente está também no Deezer, então facilita aí nas plataformas de áudio, tanto Spotify quanto Deezer, você pode ouvir o nosso podcast Papo Solto, Anderson Amaury Silva. E no nosso episódio de hoje, o 15º, eu tenho o prazer de trazer duas maravilhosas. A gente acabou de fazer um evento incrível do Novo Cerimonial, que é o Novo é Nova, numa provocação muito especial para o mercado de eventos, que é trazer as mulheres como uma reflexão, como protagonistas mesmo deste trabalho, tanto como mestre de cerimônias ou como celebrante de casamento, que é uma coisa que o Anderson em si defende muito, muito, muito. E eu tô com elas aqui. Everane Calisto, direto de Alagoas, maravilhosa, e a minha amiga Luana Campos, que a gente tem já uma história muito gostosa para contar nessa caminhada boa de mestralizar e celebrar. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada, que delícia estar aqui com vocês. Vocês estão bem? Muito bem, melhor agora. Com certeza. Essa aqui é maluca, né? Viajou quantos quilômetros? Não é? Para estar aqui com a gente, que privilégio. Que honra. Eu queria ter trazido também a Cristina lá de Brasília, mas não rolou por causa das agendas. Mas que bom, estamos reunidos aqui. Meninas, nesse podcast vamos tratar de alguns assuntos que são bem profissionais, mas também assuntos profundos, pessoais, que envolvem, né, o nosso profissional. Eu entendi ao longo da caminhada que o profissional não anda sem o pessoal e vice-versa, né? A gente tinha muito aquele hábito, não, quando eu sair do trabalho eu deixo os problemas lá no trabalho e quando eu vou para casa eu pego os problemas de casa. Como? Eu acho que a gente não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. E para a nossa atividade, né, a gente trabalha com comunicação, com sentimentos, mais ainda, né? Mais ainda. Então eu vou começar esse papo perguntando para vocês a mesma pergunta. Como é ser mulher, profissional e cidadã, pessoa, na vida do cotidiana? Converso com você, Eve. Então, para mim assumir esse papel é um papel de autoconhecimento de todos os dias mesmo, né? E aí nós íamos falando no caminho para cá sobre o desafio, né? O que motiva. Então, uma das coisas que mais me motiva é eu perceber exatamente esse processo. E ser mulher diante desse processo, para mim, se torna tranquilo. Apesar das dificuldades que às vezes a gente encontra, ou de alguns posicionamentos que precisamos ter ainda mais por ser mulher, né? Mas para mim é muito tranquilo. Eu aprendi muito sobre como eu devo me posicionar, como eu devo estar lutando todos os dias, e acaba sendo uma luta natural. Hoje nós temos o nosso espaço, né, bem, apesar das lutas, mas já é um espaço que é bem respeitado diante do que a gente se coloca. Então, profissionalmente, como cidadã, como mulher, como mãe, também sou de dois filhos. Isso pra mim é prazeroso. É um desafio todos os dias, mas é muito prazeroso. É uma jornada, sei lá, não é nem tripla, deve ser quádrupla, quíntupla, enfim. Às vezes até quíntupla, né? Porque bem isso. É ser mãe, é ser, às vezes, mulher, é ser profissional, filha isso. Amiga, Isso. não é? Conselheira, muitas vezes, daí, Muito. dos casais que nos procuram. Então, é uma jornada que, queira ou não, a gente até tratou um pouquinho sobre isso ontem, que já tem uma pressão social sobre a mulher. Eu acredito que exista também uma questão biológica, né, do tratar feminino, porque o Anderson mesmo é um homem que tem ali muitos comportamentos ditos femininos no quesito de cuidado, no quesito do acolhimento, isso é muito importante, mas para nós existe toda uma pressão de que precisamos estar bem sempre. E aí precisamos estar não só bem no quesito físico, de estar sempre em forma, sempre bonita. Nos eventos a gente tem uma exigência maior também, sim, de estar sempre impecável no quesito de estética, mas tem que estar bem ali emocionalmente, porque a mulher também sobrecai nos nossos ombros o título de descontrolada muitas vezes, porque, né? Um pouco, porque sobre nós temos ali várias questões hormonais ali que né, oscilam, né? Que oscilam muito. Então é importante que
saibamos que existe o peso, existe a responsabilidade, mas também existe, assim como a Ivy falou, várias delícias de ser mulher, não só pelo caráter de sensibilidade que nos impõe muitas vezes, que nem sempre somos tão sensíveis, eu não me considero tão sensível, mas de ter uma empatia que eu percebo que é mais nossa, é mais uma característica feminina do que uma característica masculina, e que é uma troca, que é super gostoso, e nós vamos nos complementando e aprendendo a cada dia. Então, enfim, acho que é isso. Não vou ficar adorando muita pílula, que a gente tem muito assunto para conversar. Dentro dessa coisa de estar bem, você é de um estado, de uma região muito diferente da nossa aqui, Isso. né? Cultura diferente, visão diferente. Então eu queria te perguntar sobre a questão preconceito. Primeiro porque você se assumiu comunicadora, se assumiu mestre de cerimônia, se assumiu celebrante, que acho que é talvez aí tem um preconceito muito maior. Como é que foi isso lá para a sua comunidade, para você entregar isso lá, para encontrar espaço lá e para mostrar que você é competente para isso? Porque uma coisa é um homem falar, olha, eu faço isso. Outra coisa é a mulher falar, eu faço isso, né? Então é preconceito em cima do preconceito de ações, inclusive culturais nossas, que nós estamos derrubando passo a passo. Eu acho que parte bem do princípio, assim, do início do meu sonho. Eu comecei a trabalhar com eventos com 14 anos. Com buffet. Eu recepcionava em buffet. E eu sou da cidade do interior de Alagoas. História parecida com a minha. Vai mais um pouquinho ali, em Palmeira dos Índios, que eu tenho maior orgulho também, que sou de lá. Quantos habitantes tem Palmeira dos Índios? Então, uma média de 70 a 80 mil pessoas. Alagoas? Alagoas aí... aí você não... já... Alagoas, cidade grande. já... Eu vou buscar aqui. Busca aí, por gentileza. Você vai terminando o raciocínio. Então, e aí... Quando eu comecei a entender o que era que eu queria, desde muito cedo eu já sabia que eu queria tocar as pessoas de alguma forma, transformar as pessoas através da comunicação. Mas eu não sabia qual era o caminho. E então, lá, eu comecei a trabalhar, ter vários rascunhos na área de comunicação, a treinar, né, a questão de tentar neutralizar o meu sotaque, que eu acho que é uma observação que eu fiz em 2017 com o Anderson, que ele disse, Verano, você começou a falar, disse, essa menina não vai conseguir neutralizar. E quando eu fui começar a falar, como foi que você aprendeu? Mas é muito em casa, eu era controle remoto e treinando no espelho, porque eu não tinha uma outra fonte, uma outra referência. Mas essa observação foi importante para você naquele momento? Muito. Muito, inclusive você me apresentou a Lu dessa forma naquele ano, porque a gente não lembra no percurso indo pro jovem. Olha faz só. muito tempo. 2017. Que legal, mulher. E pronto, começou daí porque eu queria trazer um mercado que a minha primeira referência na área de assessoria era o homem. Então aí já partia um desafio, como é que eu vou trazer na parte de assessoria o que as pessoas estão acostumadas a ver como um homem, de repente, e vem uma mulher, não, porque ele só tinha o cerimonial para poder acompanhar. Só que a comunicação sempre teve em mim. Então, eu fui, durante um tempo, professora de educação física, mas estava no final com o microfone na mão, mais ou menos assim. Eu sempre estava comunicando algo. E existia, assim, o desacreditar, né? Eu lembro que meu pai perguntava, o que você quer ser quando crescer? Aí eu, radialista, jornalista, assim... O que alguns já queriam ser médico, sempre foi muito voltado a isso. Então eu havia um desacreditar principalmente na preocupação do financeiro, né, de como é que você vai se manter nesse meio. Mas aí o tempo passou e eu me arrisquei, fui lá, né, ontem no evento do novo cerimonial, Maria dizia, antes feito do que perfeito, né? E isso aconteceu, mas eu acho que parte muito do sonho, da coragem, e isso é muito imediato em relação a mim. Quando eu quero muito algo, é mais forte que eu, vai e acontece. E houve algum tipo de preconceito com algumas pessoas? Então, para a parte de comunicação, não no começo, porque assim, nós tínhamos já radialistas na cidade, então, mulheres, né? Então, acabava que sendo um pouco natural. O que eu senti muita dificuldade foi porque sempre me viram como uma criança, um adolescente. Eu sempre tive uma carinha assim de mais nova, que eu não sou tanto. E aí na época era bem isso. Como é que essa menina vai apresentar? Como assim, né? Mestre de cerimônias, bebê, ó. E aí eu tinha que provar, as pessoas tinham que ter a experiência com o meu trabalho para poder
contratar e entender que valeria a pena. Mas quando eu fui para as celebrações, aí foi meu grande desafio. Maceió nunca mais foi a mesma depois da Com certeza. Com certeza. Não, olha, essa mulher incrível, com uma comunicação impecável. Um pouco mais de 3.300.000 habitantes. Olha, Tem a Alagoas, né? Maceió. Maceió. Isso. Então é muita gente. É né? muita gente. É muita gente. E eu acabo que atendo o mercado de Alagoas. O interior, ele tem, referente às celebrações, ele não acontece tanto. As pessoas têm mais o hábito do templo, da igreja. Mas existe sim alguns casais que eu acabo realizando. Mas Maceió é onde realmente tudo acontece referente às celebrações. O lugar bonito, né? Nossa, Eu nunca fui, mas eu só vejo as fotos. Eu acho lindo. Nossa, Lindo, vamos embora. vá, quando puder. E ela disse que o mercado está cada vez mais aberto a trazer profissionais, a levar, no caso, né, profissionais daqui para lá, nos Destination Wedding. Então, olha lá. Lá virou uma super referência de Destination Wedding e casamentos também. Elopements Wedding, né? Que é só o Sim. casal. Eu faço muito, principalmente de casais aqui, da parte do sul, do sudeste. E tem acontecido bastante. Mas assim, um preconceito maior que eu tive foi o fato de ser uma pessoa jovem, uma mulher. Acho que foi onde eu tive mais dificuldade, assim, da vozinha me aceitar. Como é que essa pessoa... Não é assim, a pessoa... Tradicionalismo religioso grande. é muito forte. Muito forte. E aí eu tenho que contar toda a minha história, toda a minha luta pra acontecer. Ô Lu, eu tenho falado bastante essa coisa da invisibilidade, né, do Sim. celebrante e também do mestre de cerimônias, né. Algumas pessoas até ficam bravas comigo, porque eu tenho feito essa pergunta. Será que o cerimonialista, será que o mestre de cerimônias, o celebrante eu acho que não, mas o mestre de cerimônias de eventos corporativos, ele não está numa certa extinção? E eu explico o porquê. Porque falta gente capacitada que entenda que é autoridade no assunto, mas uma autoridade afável, uma autoridade aceitável, acessível, que as pessoas consideram. Então eu vejo que o cerimonial e o cerimonialista e o mestre de cerimônias do evento corporativo é por aí. Até porque a gente não tem a profissão regulamentada e talvez não aconteça próximo. Então, com eleições, enfim, etc. Mas aí tem esse outro lado, né, da questão da autoridade. E aí, voltando um pouquinho para a tua história, a mesma pergunta para ela, você é de família muito humilde, Sim. muito humilde. E a gente falou esses dias aqui nessa mesa que se a gente for conversar com algumas pessoas, a gente jogar na mesa lá que eu vou ser celebrante ou que eu vou ser mestre de cerimônias, as pessoas vão falar, mas por que você não vai ser médico como teu irmão? E aí ontem, conversando com o Léo Dias, ele falou assim, não, pera aí, Anderson, você tem que parar de falar isso. Porque na minha casa, eu fui o primeiro a fazer faculdade. Sim. E mesmo com faculdade eu decidi ser mestre de cerimônia, ser apresentador, ser celebrante. E lá as pessoas tiravam sarro de mim no início, de que isso não ia funcionar, que eu tinha que, sei lá, ir para uma CLT e enfim. Assim como a Maria Paula falou ontem, com 3 faculdades, pós-graduação, carreira ali em ascensão, como assim você vai largar tudo? Então jogo essa para você, né? Essa coisa de estar bem, de procurar ficar bem com você, com o mercado, tendo toda a história que você traz e carrega com orgulho, eu sei bem disso. Sim, assim como o Léo falou, né, eu fui uma das primeiras lá na minha casa a ter ensino superior, a minha irmã é formada também em biologia, e até hoje, por mais que eu explique para os meus pais o que eu faço, eu acho que eles não entendem muito bem, salvo quando passa alguma publicidade na TV, e aí eles, eu te vi na televisão. Caso ao contrário, eu sempre falando pro meu pai, sabe aquele evento que você foi dos encanadores, porque meu pai trabalha como encanador eletricista, um evento que tinha um homem lá no palco falando, eu faço mais ou menos aquilo. Tá. Então é algo que, assim, é um lúdico, eu tenho que explicar de uma forma lúdica, né? É distante pra ele, porque falar pra ele, pai, e aí às vezes eu mostro alguns eventos que eu vou, que tem as celebridades da TV que ele conhece, como eu conheci a Zezé Mota, estive com a Sandra de Sá recentemente, aí é uma coisa que eu acho que pra eles é tão distante, e até pra mim era e ainda continua sendo um pouco distante eu me imaginar nesse universo, mas quando eu comecei, várias pessoas me perguntavam, mas mestre de cerimônias, existe essa profissão? Porque eu vejo jornalistas, que é a minha formação universitária, que vão lá e exercem a função de mestre de cerimônias em um determinado momento. Você também é jornalista, né? É informação ainda. Eu fiz rádio e TV. E aí eu falei, cara, sim, é profissão. E eu
como eu venho dos eventos de formatura, enxergava no mestre de cerimônias aquela figura ali de referência, de destaque, que na faculdade era o lugar que eu gostaria de exercer também como apresentadora de bancada, de telejornal, falei, poxa, tem essa figura do mestre de cerimônias ali. Então, me brilhou os olhos e comecei a buscar. O curso do Anderson foi o segundo curso que eu fiz e foi o curso que foi o divisor de águas e eu indico até hoje. Qualquer pessoa que me fale, eu vou sempre te indicar, sem querer puxar a sardinha, né? Que foi a gente se conheceu. Só aproveitando, Lu, o Anderson foi a minha primeira referência como celebrante. Quando eu falei pra ele disse, eu acho que eu não tava nem atuando nesse ano, assim, mas era coisas esporádicas que eu encontrei na internet, que era a minha única fonte de pesquisa. Sim. Então o Anderson era muito distante pra mim. Sim. Sim. Você joga na internet, você acha de tudo. Acha de tudo na internet. Era muito distante. Aí, eu acho que comecei a pesquisar o Anderson em 2014, 2015 e por aí. E aí em 2017... Facebook, sucesso. Sucesso. Aí foi em 2017 que nós você postava um vídeo no Facebook, pum, posta um vídeo lá agora pra você ver, posta. Ninguém, só as tiazinhas velhinhas que vão lá olhar. Não, mamãe. Com figurinha ainda, né? Boa. Boa. Eu também. Sobre as referências. E pra mim foi um divisor de águas mesmo. Eu fico muito feliz. Até hoje nós temos essa troca de conhecimento. Nossa, eu tenho certeza, agora mudando um pouquinho de assunto, mas na sua carreira, dos seus outros vários livros que você vai escrever aí, acho que tem que ter um livro dos seus alunos, precisa. De depoimentos dos seus alunos a respeito do quanto você impactou a vida das pessoas, porque eu também, foi uma busca pela internet, tinham poucos, até hoje, isso é algo... Talvez que uma crítica construtiva aí para nós, mestres de cerimônias, para as pessoas que trabalham como carreira, é de melhorar essa questão de redes sociais e também de visibilidade na internet, porque a gente acaba entrando no automático de deixar os mesmos vídeos muitas vezes, então até hoje se você vai fazer uma busca, não tem vídeos tão atualizados de profissionais mestres de cerimônia, então por isso que eu acho que ficou muito, como assim você vai trabalhar como mestre de cerimônias, fazer carreira como mestre de cerimônia se não é nenhuma profissão ainda regulamentada. Eu lembro que eu fiz um curso de marketing pessoal e comunicação com uma mulher que era referência lá em Campinas e eu falei isso pra ela assim, não, mas mestre de cerimônias não é profissão. Eu falei, é sim, eu vou conseguir. Não, mas como assim? Você vai trabalhar como mestre de cerimônias? Eu falei, eu vou conseguir. E aí, nisso, eu encontrei o seu curso e, enfim, foi estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Mas voltando, né, ao que você falou. Eu acho que esse caminho que o novo cerimonial tomou de enfrentar várias dificuldades para que nós nos consolidemos enquanto um coletivo, mesmo que não seja um objetivo ser uma associação ou nada do tipo, mas ser uma união de profissionais de qualidade, de fomentar cada vez mais que precisamos sim trilhar ali um preço para que o mercado seja respeitado, respeitar os outros profissionais, até porque a gente se indica, nós não somos onipresentes. Direitos e deveres, né? Exato. Entender os direitos e deveres dessa atividade. Entender direitos e deveres, exato. Isso tudo fez com que eu, enquanto uma comunicadora, fosse me sentindo cada vez mais segura, sabe? O Anderson sabe, a gente veio conversando aqui no caminho, eu tenho várias inseguranças, mas a partir do momento que eu encontrei os meus pares, e aí o mercado também foi se abrindo, existe hoje As pessoas te abraçaram. Exato. As pessoas te abraçaram. Exato. Indicações. Gente grande. Exato. Indicando. Gente grande me indicando. Aí, sim. Então, vai lá, vamos pra Lagoa. Não tenho dúvida que a Eve já é a referência total lá na cidade. Sim. Graças a Deus tem um posicionamento bem legal. Que legal. E eu também enfrentei essa questão do etarismo, viu? Porque as pessoas não darem a credibilidade devida. É engraçado, falando um pouquinho sobre isso. Eu sempre tive tanto no meu coração que independente de onde eu estivesse, a humildade tinha que estar reinando por ali. Que eu cheguei a ponto de não aceitar elogios. Sim. E aí quando alguém falava, você é referência, aí eu dizia, não, mas aí tem outras pessoas. Eu sempre negava para que outras pessoas também pudessem estar junto. Mas hoje eu compreendo que não é sobre eu me vangloriar, porque não é sobre isso. É sobre toda a luta que eu enfrentei até aqui. Exato. Para chegar e acontecer e dizer, não, realmente vale a pena, faz sentido
e eu lutei por isso e estou com todo mundo, né? Mas isso passou, vocês duas falaram sobre isso, eu queria tocar nesse assunto, que é a questão do acreditar. E tudo começa com um sonho. Você teve um sonho, a Eve teve um sonho, e em cima deste sonho, e não é o sonho de padaria, né, de doce de leite que eu adoro, Nossa, maravilhoso. sonho real, né, da gente poder compartilhar através do nosso trabalho propósitos, e através desse propósito poder pagar as contas, trocar de carro que é sempre muito bom, poder ter uma casa confortável, poder pagar Netflix, a internet com muita tranquilidade. Poder viajar não só a trabalho. Poder viajar não só a trabalho, enfim, acho que isso é fundamental. Então, partindo deste pressuposto, ou dessa possibilidade de sonho, o quanto foi importante sonhar, o quanto foi importante acreditar nisso para poder realizar? Começa, Lu, você. Nossa, Essa foi a pergunta, hein, Lu? olha, Foi. essencial. Pergunta de milhões? Pergunta de milhões, exatamente. Foi. Aí a gente volta para si, né? Vamos lá, fazer Volta, meditações. Foi essencial o acreditar. E até hoje, estou nesse processo de acreditar em mim. A partir do momento em que eu consegui sentir prazer em estar no palco e ver as pessoas que acompanham os eventos sendo impactadas positivamente pela minha comunicação, pelo meu dinamismo, pelo meu carisma, e obviamente isso vir o retorno como a satisfação do cliente, falando, poxa, era exatamente isso, ou superou expectativas. Cara, é assim, um tesão, é incrível, é maravilhoso demais. Então, acreditar, mas isso não é profissão, como assim você vai investir nisso? Não, eu vou, porque aí eu vi referências, que foram algumas, vi você, vi a Dalgisa, vi Patrícia Paz, pessoas que até hoje eu tenho ali como um norte, né, de trabalho. Mas eu olhei e falei, não, é possível, eu quero estar lá, e conforme as portas foram se abrindo, aí o mar, assim, o céu foi o limite, está sendo. Pra você, Eve, quando é que você se enxergou assim nisso? Então, primeiro eu enxerguei a comunicação, e aí eu não sabia qual era o caminho, né? E aí qual o caminho? E comecei a me reinventar por ali. Então a minha força no que eu acreditava e no meu sonho, mesmo sem saber qual era o caminho que eu ia percorrer por questões financeiras também, por questões de falta de conhecimento, por estar na cidade do interior e de repente eu fui mãe muito cedo também, e aí acaba que virou mistura, né? É aquilo que a gente tava falando. A vida acontecendo e o sonho junto, né? Mas eu tava falando pra Lu aqui no caminho que independente da minha vida, do que acontecia, quando eu dizia assim, vai pro palco, vai trabalhar, virava um negócio em mim, sempre assim vira, é assim que acontece, que não é que eu deixei de viver aquilo por causa dessa situação, mas o trabalho, estar no palco, estar comunicando, pra mim sempre foi um prazer muito grande. A Lu falou sobre prazer, e é um prazer, uma realização. Então, eu sempre acredito, toda vez que eu tô num palco, que eu tô celebrando, que eu tô comunicando, que eu recupero trago todas as minhas energias, e ali eu transbordo as minhas energias através da comunicação, eu sempre saio acreditando cada vez mais. Então, a experiência, pra mim, sempre me faz acreditar mais. Eu acredito que eu tô no caminho certo exatamente pelo retorno que ele recebe. Vocês falaram de inspirações, né, de pessoas que vocês pegaram como referências para poder seguir. No teu caso, você buscou fora da sua cidade. Busquei fora, sim, porque era algo que não existia lá. Por exemplo, referente às celebrações. Se você falou o nome da Patrícia, a Patrícia é de Campinas, não é isso? Não, não, a loirinha? A Patrícia Paz. Pronto, ela foi o primeiro site que eu vi. Inclusive, o último vídeo que eu fiz foi inspirado em um vídeo super antigo da Patrícia, que eu vi. Ela é uma das profissionais que eu acho que deixa muitos rastros no YouTube. Assim, pelo menos quando eu fui pesquisar, ela tinha um site na época e eu fiquei muito encantada com aquilo. Eu disse, poxa, eu preciso comunicar. A comunicação dela é maravilhosa. Eu preciso fazer isso. E eu lembro que ela falou que ela fez um curso de comunicação e através disso, tem toda uma história aí, que eu não sei nem quem sou eu, né? Mas assim, eu tô lá na vida dela, acompanhando esse processo dela, que é uma pessoa que eu passei a me inspirar. E eu fui buscar fora porque, exatamente, eu queria sair daquela zona de conforto que já existia ali há tanto tempo. Então, como buscar fora? E eu ainda não tinha encontrado algo que tenha me conectado de verdade. Não é que o buscar fora foi o que me fez conectar. Foi encontrar os pares, realmente. A ponto de quando eu fui recomeçar a minha vida conversando com a Lu, eu conversava muito com a Lu, conversava muito com
A Paty? com Lídia, Com a também, Lídia. com Gabi, eu disse, vou pra São Paulo. Foi mais ou menos isso que virou assim. Vou pra São Paulo com as 2 crianças, vou pra São Paulo. Mas assim, porque aqui sempre me motivou muito. Tinha pessoas que eram minhas referências. E quando você tá junto nesse processo com essas pessoas que têm o mesmo sonho, a mesma luta, você acaba querendo estar junto pra poder, né, continuar. Mas é por isso que coincidiu, as pessoas que eu procurei fora acabaram sendo meus amigos hoje, pessoal, e aí isso é incrível. Profissionalmente, você mesmo já se deparou com áudio meu 10 horas da noite perguntando coisa. Eu ligo, desculpa o horário, Anderson, mas é mais ou menos isso. Isso é muito legal, a gente saber que pode contar em uma rede de apoio. Sim. E só falando um pouquinho do novo cerimonial, o novo cerimonial foi pra mim, até minha postagem hoje nos stories falando sobre o evento de ontem, é o lugar que eu sei que é sempre bom estar. Quando eu estou com vocês, eu sempre sei que estou no lugar certo. É uma casa, né? Família, né? E aí, essa percepção. você tem apoio, você tem referência, você sabe que não tá só, você não luta só contra algumas referências referente a algumas pessoas usam para entrar no mercado, financeiramente falando, e aí quando eu vou defender, eu sempre falo do novo cerimonial. Olha, porque eu também faço parte do novo cerimonial lá de São Paulo, que acredita nisso, porque você não tá só, você sabe que não é uma luta só, isso é muito legal. Muito bem. E você, Lu? As referências estavam mais próximas aqui, né? Sim, sim. E o mais legal é que você se tornou próxima e amiga da Exato. das referências. Exato, assim como a Amy falou, se tornaram amigos pessoais, alguns deles, você é um deles, a Dal. A Dal maravilhosa. Nossa, a Dal é incrível, um ser humano assim, iluminadíssimo. A Paty, tive, né, a satisfação de gravar publicidades com ela, de fazer um curso com ela, agora ela me indica às vezes, então, nossa, é uma alegria imensa. E outras referências que não são do mercado propriamente de eventos, mas referências de ótimos comunicadores da TV, seja a Sandra Nemberg, que eu gosto muito da comunicação dela, gostava mais da Glória Maria quando ela estava no Fantástico, hoje nem tanto, mas assim, é uma pessoa que eu, não só pela representatividade, mas pelo o talento dela em si, entre outros, a própria Maju, Maria Júlia Coutinho, e entre outros profissionais que são excelentes, que hoje eu me espelho muito, inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, no quesito da comunicação não verbal, porque o meu corpo fala muito, minhas mãos falam. O meu também, demais. Deus que eu tô me controlando aqui. Eu também, eu tô aqui. Deus que eu tô segurando em tudo, pra mais dar tudo em ordem. E eu fico observando os apresentadores de TV para conseguir, né, dar uma equilibrada na comunicação. Que bom, meninas. Eu acho que o nosso mercado de eventos, o Brasil de eventos, só ganhou em vocês, assim, sabe, muito talento, muito carinho. É óbvio que eu tenho uma posição de que é preciso 75% de trabalho, de ação, de inspiração, de suor e 25% do talento. Mas no caso de vocês, o talento é bem maior e óbvio que o trabalho também é bem maior, mas o talento de vocês faz vocês serem quem vocês são. Parabéns, viu, meninas? Obrigada. Eu vou falar agora com o pessoal que está nos acompanhando, tanto pelo Spotify quanto pelo Deezer e também pelo YouTube, que a gente está encerrando o 15º episódio do podcast, mas a gente volta já com essas beldades aqui, para a gente tratar do trabalho mesmo específico do mestre de cerimônias e do celebrante, falar das ações mesmo, né? Qual é a dificuldade que as duas têm, quais são as facilidades, né? Se de repente elas estão nadando de braçada em algum dos segmentos. Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho e também ver o dia a dia profissional dessas maravilhosas que estão por aqui. Fica aí com a gente volta no próximo episódio do podcast O Bom Papo sobre o mercado de eventos. Valeu, gente.